fala com a gente? Líder, Sobre essa tudo bom? representação. Ok. Obrigada. Líder, alguma... Aqui tá bom, vocês preferem mais pra ali? Aqui tá. Aqui a gente tá Um pouquinho. da porta aqui, é um pouco mais de alto. Eu nem sei se nós emprestaram ali. Obrigado. Líder, alguma preocupação com o Conselho de Ética? Não, na verdade não cometi crime nenhum. Eu estou aqui por dois motivos. O primeiro deles é por ter citado o AI-5, né, um processo então de viés totalmente ideológico, já que é impetrado em conjunto pela rede PCdoB, PT e PSOL. E o outro é com relação a uma sátira que eu fiz no Twitter, divulgando uma hashtag que estava crescente, chamado Deixem de Seguir a Pepa, uma menção satírica com relação à deputada Joyce Rossmann, que se enquadra na liberdade de expressão. E essa minha defesa ela fica mais confortável ainda em virtude do artigo 53 da Constituição, que garante a imunidade aos parlamentares por opiniões, palavras e votos. E se aqui nós não pudermos falar, se nós não pudermos parlar no parlamento, então realmente aí a gente não tem as liberdades garantidas no nosso Brasil. O senhor avalia então como uma forma de censura? Eu avalio como uma forma de censura, uma forma de intimidação, e depois da minha fala com relação ao AI-5, agora novamente o Paulo Guedes sofre as mesmas consequências e diversas pessoas, principalmente parlamentares de esquerda nessa casa, já deturpando a fala do ministro. O que nós queremos não é o retorno do AI-5, ninguém pensa sequer em fechar o Congresso Nacional. Nós só estamos dizendo que, caso esse tipo de ato que está acontecendo no Chile, que no meu entendimento, ato de vandalismo, onde você coordenadamente quebra mais de 20 estações de metrô, toca fogo em ônibus, toca fogo em prédio público, lança coquetel molotov em policiais femininas, isso para mim não é protesto. Isso para mim já está dentro da esfera criminal e merece a repulsa com muita energia por parte dos agentes do governo. É isso que nós queremos. Não se combate esse tipo de coisa através de flores ou convencimento de palavras. É preciso garantir a lei e a ordem, e as eventuais diferenças têm que ser resolvidas aqui, dentro do parlamento, através do devido processo legislativo. É só isso que queremos. Quer dizer, o senhor mesmo já disse que se arrependeu dessa expressão que o senhor usou na entrevista. E agora o ministro Paulo Guedes, o senhor não acha que o senhor, como líder, o ministro Paulo Guedes, não deveria ter mais cuidado com as expressões que utilizam, líder? Vamos, Eleide, na verdade, eu pedi desculpas para aquelas pessoas que puderam ter tido uma interpretação como se eu estivesse defendendo o retorno do AI-5. Eu não falei isso, eu falei AI-5 como um exemplo de medida enérgica. Então, para essas pessoas, eu fiquei bem tranquilo de fazer esse pedido de desculpas para que elas não ficassem, de repente, com medo de que estivesse o retorno de uma medida desse grau. Então, nada mais fiz com relação a isso. O que aproveitam é para dizer que eu defendi o AI-5, é para dizer que o Paulo Guedes está rascunhando o AI-5, e não tem absolutamente nada disso. O que o senhor se refere quando fala em medidas energéticas? Sem usar o termo AI-5, então, o que seria uma medida possível para esse tipo de protesto? Eu não quero que o policial dê um tiro de borracha e venha a responder por lesão corporal. A violência ela é legítima por parte do Estado. A violência tem a violência até boa, a legítima defesa. Se alguém for tentar te estuprar e uma outra pessoa, um terceiro, matar esse estuprador, essa violência ela é válida. O que nós queremos é a garantia da lei e da ordem. Não queremos que pessoas organizadas usem da violência como instrumento político. Apenas isso. Mas esse uso de essa legítima defesa, o senhor defende, então, não só em GLOs, o senhor defende que os policiais possam atuar dessa forma sem depois serem processados e eventualmente punidos? Nosso Código Penal ele já garante, né, a figura da legítima defesa. O que nós estamos querendo dar é um plus, é uma segurança jurídica maior para o policial, principalmente aquele em operações, seja de GLO ou seja em operações até mesmo rotineiras da polícia, onde seja necessário fazer o uso da força. O que a gente não pode admitir é hoje um tenente que está fazendo uma barreira ou um soldado que vai em um confronto com um tiroteio, que ele seja obrigado a apertar o gatilho e depois, ao invés de voltar para casa, ele vá para a prisão. O senhor e seu pai já propuseram alguns projetos com esse teor, com esse mesmo teor, dando legitimidade para reação a algum tipo de assalto ou, agora no caso, protesto. E esses projetos nunca avançaram. Não é protesto. O que muda? A gente tem que definir aqui protesto. Dilma Rousseff sofreu impeachment com amplo apoio popular a favor do impeachment sem quebrar uma janela. O que está ocorrendo no Chile ainda é protesto, está ocorrendo quebra-quebra, as pessoas não conseguem trabalhar, já está havendo reflexo na economia, as escolas fecham, voos são mudados os horários. Isso é protesto? Isso não é protesto.
Imagina, você não conseguir vir aqui na Câmara para trabalhar porque não tem metrô, porque não tem um ônibus. O pedido do governo é genérico. O projeto de lei não exemplifica as situações, inclusive, para, por exemplo, ocupações de terrenos públicos, isso poderia se usar esse tipo de força. Mas a garantia da lei e da ordem, ela serve exatamente para isso. Se existe uma ordem judicial, se um juiz já julgou, fez o devido processo legal, ampla defesa e determinou a reintegração de posse, mas naquela localidade rural não existem policiais suficientes, por que não enviar uma tropa federal para garantir a reintegração de posse? A propriedade ou ela é sagrada ou ela não é sagrada. Quando vocês propuseram esse projeto em 2018, ele não foi para frente. O que muda agora? Por que agora o senhor acha que, como sendo governo, esse projeto tem chance de avançar no Congresso? O senhor vê um outro ambiente? Porque nos projetos anteriores nenhuma vez eles prosperaram. Com certeza, a gente está vivendo agora o Congresso mais conservador das últimas décadas. E não é só esse projeto, são vários outros projetos também. Mas eu vejo que agora existe espaço para isso. Basta a gente fazer um comparativo. Em 2003, no primeiro ano do governo Lula, o Congresso Nacional aprovou o Estatuto do Desarmamento. No primeiro ano do governo Bolsonaro, a gente está dando urgência ao projeto dos CACs. Foram feitos decretos flexibilizando acesso às armas de fogo. Então é o momento que nós estamos vivendo e eu acho que nesse novo Congresso existe margem para a gente aprovar isso. Parafraseando o ministro Moura, né? Algumas pessoas podem entender que a pauta da segurança não é prioritária. Para a população com a qual nós, deputados, estamos em frequente contato, eles pedem isso para ontem e não entendem por que o Congresso só bota adiante aqui projetos de lei a favor do criminoso. O criminoso, ele tem tornozeleira eletrônica, tem prisão domiciliar, progride com cesto de pena, tem visita íntima, auxílio reclusão, advogado de graça e uma série de medidas que acaba que quem é punido é o trabalhador. Que quando é vítima dessa violência não tem advogado de graça, fica com medo de ser roubado de novo. Se for um bandido da comunidade perto da dele, vai acabar talvez matando ele próprio se ele for a polícia. A gente tem que focar no cidadão que é vítima dos crimes e não no bandido. O que você espera hoje do TSE, na reunião do TSE? Alguma medida que possa vir a facilitar a formação do novo partido? Quem pode falar melhor com relação a isso, né, são os advogados que estão criando aliança, a doutora Karina Cufa e o doutor Admar. Até onde eu sei, tendo ou não a possibilidade de coleta de assinaturas eletrônicas, a gente acredita que com a força do presidente Bolsonaro a gente consiga coletar essas assinaturas em tempo suficiente, né, para as eleições do ano que vem. Ou seja, o prazo é até março. Porque se nos espelharmos na criação do PSD, em 5 meses, ou seja, exatamente o mesmo tempo que nós temos, o PSD conseguiu coletar essas assinaturas e criar o partido. Eu acredito que nós temos essa mesma força com a aliança. Obrigada, líder. Perfeito, pessoal? Obrigada. Tchau, tchau. Nada que isso. Obrigada, deputado. Eu percebi aqui pelas respostas do chanceler que tudo foi tratado aqui, menos com relação à cultura. Ou se foi tratado, foi muito pouco. Porque as interpelações que o ministro estava respondendo eram sobre Bolívia, aquecimento global e etanol. Então, enfim, são assuntos certamente pertinentes, né? Não da parte da cultura, que é essa comissão. No entanto, fica aqui esse registro, porque muitas das vezes, quando o convite é feito ao Itamaraty, é para que venha, na melhor das intenções, o ministro vem aqui a prestar esclarecimentos ou a colaborar na construção de qualquer pauta com relação à cultura, o que é lamentável. Mas falando um pouquinho de cultura, ministro, eu venho aqui te parabenizar, porque eu pude acompanhar de perto com o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, cargo que me foi oportunizado devido à grande votação que o PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, teve, e devido à proporcionalidade de conseguir ser presidente da Comissão de Relações Exteriores, ou seja, falo com a legitimidade de quem o deputado teve a maior votação da história desse país, para dizer que eu pude acompanhar de perto os seus esforços para levar adiante as pautas, essas pautas sim, que o povo pede todos os dias na rua, como por exemplo a de perseguição de cristãos. Aqui nós tratamos do assassinato, e de maneira às vezes até justa, de diversos grupos, mas nunca dos nossos irmãos cristãos, que é a maioria da sociedade brasileira, que estão lá no Oriente Médio, como se isso não fosse problema nosso. E é problema nosso sim. Eu lembro até a primeira vez que eu assisti alguma autoridade falando sobre isso, foi o pastor Silas Malafaia, e um vídeo muito impactante, em que os cristãos eram tratados piores do que porcos, sendo degolados e jogados em alto mar muitas das vezes. E ninguém aqui fala absolutamente nada com relação a isso. Então eu vi os esforços de Vossa Excelência, junto ao chanceler húngaro Péter Szijjártó, que tive a oportunidade de conhecer enquanto estive na Hungria também,
parabenizar Vossa Excelência, dizer que a sua coragem em não se dobrar ao politicamente correto faz parte dessa maioria de eleitores que ansiava por mudanças em 2018. Não se dobrar ao politicamente correto é não se dobrar à linguagem que tenta nos dominar, como, por exemplo, tratar aborto por direitos reprodutivos das mulheres. Vossa Excelência faz muito bem quando não permite que o Brasil embarque nessa onda, ficando em silêncio, assinando acordos internacionais ou resoluções, tratando de pautas como essa do direito reprodutivo da mulher, que lá na ponta a gente sabe que se trata de aborto, uma matéria tipificada no nosso Código Penal, rechaçada pela maioria dos brasileiros e rechaçado também pela maioria dos cristãos. Parabéns a Vossa Excelência. Agora entrando aqui um pouquinho nas questões que Vossa Excelência estava a responder, né? Perguntaram a Vossa Excelência: o que o Brasil ganhou com o etanol no acordo com os Estados Unidos? Ora, eu lhe pergunto, o que o Brasil ganhou construindo o Porto de Mariana em Cuba? O que a gente tomou calote, eu lembro em 2018, ministro, que nós aqui, congressistas, que éramos da antiga legislatura, nós tivemos que aprovar aqui uma lei em que o Brasil foi obrigado a pagar em torno de R$1 bilhão em nome da Venezuela, porque fomos garantidores, espécie de fiadores em algum contrato em que a Venezuela nos deu calote. Isso por si só já dá um banho aqui no etanol. Sendo que no etanol a gente sabe qual é a verdade. Eu fiz um vídeo, esse assunto demanda um pouquinho mais de tempo, porque ele é um tanto quanto complexo, mas eu fiz um vídeo que o Brasil ele teria muito a perder se não assinasse esse acordo. E as questões, após serem explicadas, o próprio deputado do Nordeste que sugeriu o projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos desse acordo, ele mesmo retirou o seu projeto de decreto legislativo. E o Brasil tem avançado e muito, coisa que nunca aconteceu quando nos aproximamos de Venezuela e Cuba, por exemplo, como a gente pode exemplificar o Acordo de Alcântara. Quando nós, se Deus quiser, muito em breve, começarmos a fazer os lançamentos comerciais a partir de Alcântara, certamente essa região paupérrima do nosso Maranhão vai experimentar o que experimenta a cidade da Guiana Francesa de Kourou, que por ter uma base de lançamento similar em seu território, é hoje a maior renda per capita da América Latina. Temos agora o grupo de CEOs que estão verificando onde é que aperta a burocracia para reduzir a burocracia e para que o Brasil e os Estados Unidos venham novamente vir a ter um tempo de prosperidade comercial. E o Brasil está numa posição privilegiada. A gente pode fazer comércio com os Estados Unidos e isso não impede comércio com a China. Quem é que não se lembra, antes do período de eleição, as pessoas falando que o Brasil vai cortar relações com a China, que o Brasil vai virar as costas para o mundo árabe por causa da questão de Jerusalém, da embaixada? E o que a gente vê é exatamente o contrário. Presidente sendo muito bem recebido na China, recebendo elogios, recebendo BRICS aqui no Brasil, sem qualquer tipo de incidente, mesmo com o episódio da embaixada venezuelana. Aquele burburinho, aquela confusão. Não vou entrar no mérito aqui também. Presidente retornando da Arábia Saudita agora, com 40 bilhões de reais de investimento, que vai servir para ferrogrão. Isso significa produto brasileiro sendo escoado, o custo Brasil sendo reduzido e um produto brasileiro no exterior com maior possibilidade de competição. Então, senhor ministro, eu fico muito feliz de ter Vossa Excelência aqui, faço questão de pontuar esses assuntos e dizer, finalizando nesse minuto que me falta, estou retornando agora da Embaixada da Polônia, onde eu recebi a minha primeira medalha internacional, chamada Pro Pátria, pelos serviços prestados para aqueles países pós-Segunda Guerra Mundial. Eu me considero realmente um amigo da Polônia, um amigo da Hungria e dos países da cortina de ferro que se libertaram do comunismo. E essa medalha, certamente, uma parte dela é Vossa Excelência que abre essas pontes, que faz esses acordos, que visitem logo os outros chanceleres, os seus pares nos outros países, num trabalho muitas das vezes silencioso, mas que o nosso pessoal certamente é muito grato. Muito obrigado.